De volta ao mundo da criança de hoje, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda e também no Confiança Aquários. O mundo da criança de hoje falando sobre hepatites na infância. A gente está aqui com o Dr. Francisco nos dando umas dicas aqui extremamente importantes. A gente foi para o intervalo e acho que vale a pena a gente mencionar mais uma vez a questão das fezes aí para essa doença que é a atresia biliar, né, doutor? Atresia de vias biliares. Atresia de vias biliares. Marcos, só que é claro, a atresia de vias biliares não é hepatite, não, ela é atresia de vias biliares, é uma malformação. O nosso tema é para falar sobre as hepatites e nós falamos que o bebê recém-nascido já nasceu, naquele momento de nascimento, não tem um minuto de vida ainda, ele já está recebendo a vacina para a hepatite B. E tem a hepatite B, tem a hepatite A, tem a hepatite C e tem outras hepatites que a gente quer dar uma mencionada para vocês. Mas nós falamos porque nós dirigimos para a grande evolução da hepatologia pediátrica, que são os transplantes de fígado. E nós, entre as doenças mencionadas que podem levar à cirrose para que a criança possa fazer transplante, é a atresia de vias biliares. Isso não é uma doença inflamatória, infecciosa, ela é uma malformação, ela é consequência de uma ação da própria bile no fígado que leva à cirrose. Então isso não é uma hepatite, é uma malformação, a atresia de vias biliares, mas é uma causa das mais comuns, Marcos, que leva a criança a sofrer um transplante de fígado. Então a gente tem que mencionar, e eu quero novamente mencionar, porque a atresia de vias biliares, o primeiro sintoma é a icterícia. A criança fica ictérica. E como nós mencionamos, normalmente o bebê nasce, ele fica ictérico. E se ele for prematuro, ele fica mesmo ictérico, né? Isso ainda por uma imaturidade do fígado, mas isso é funcional, isso é normal. A criança vai ter lá a sua icterícia, e isso vai ser acompanhada, tal. É aquela icterícia que é fisiológica, que você já ouviu falar assim, põe no sol, põe na claridade, né? Isso realmente tem uma importância muito positiva. E às vezes você precisa colocar na fototerapia, tal. Então essa é uma icterícia fisiológica normal, mas nós nos preocupamos, a atresia de vias biliares, a criança fica ictérica, mas não é essa icterícia fisiológica, ela é uma doença, também não é doença infecciosa, não é hepatite, é uma malformação. A criança nasce sem aquelas vias que conduzem à bile, chamadas vias biliares, vesícula, colédoco, aquilo que deveria levar a bile do fígado para o intestino não leva, não tem como levar. E aí a ação da bile sobre o fígado acaba levando em 2 meses, 3 meses a cirrose. Aí você precisa do transplante. Mas as outras hepatites já são mais raras. Isso que eu falo, porque a gente está falando da B aí, né, doutor? A hepatite B, ela é realmente um potencial para levar a criança a ter uma cirrose. As vacinas hoje estão impedindo isso. Quer dizer, a gente já viveu muito tempo de hepatite, sabe, Marcos? Muitas crianças com hepatite. Quer dizer, eram aquelas crianças que ficavam assim, aquele quadro, principalmente a hepatite B ou hepatite C, ela tem que ter na criança uma transmissão vertical, quer dizer, é da mãe para o filho. Agora, existe a hepatite A que é infecciosa, é por um vírus. E essa transmissão é fecal-oral, através das fezes que acaba atingindo a boca da criança e isso acaba indo para a circulação e o vírus da hepatite A acaba levando a uma doença aguda de fígado. Agora, também essa hepatite A, felizmente, nós temos vacina hoje, né? Então, a criança recebe a vacina com 1 ano de idade, depois tem um reforço e tal, e com isso você está livre da hepatite A. 1 ano e 3 meses você tem a vacina. E isso é muito importante, isso foi um grande avanço. Aliás, as vacinas realmente salvaram a gente de muitas situações, salvaram as nossas crianças de muitas situações graves, porque com a vacina
você também, e como isso já começou há alguns anos, hoje a gente quase que não tem mais hepatite A. E por que a hepatite A? Não, era aquela hepatite que muitas crianças tinham, realmente, mas ela era uma doença benigna, para a maioria era doença benigna, sabe, Marcos? A hepatite A, ela, para algumas crianças, ela tinha um caráter fulminante, por incrível que pareça. Quer dizer, você entrava a criança com hepatite A, que era tido assim, só ficar sem ir na escola, repouso, tal, aquela dieta mais leve, e outras, havia o chá de tudo, sabuqueiro, né? Etc., que davam para as crianças, e as crianças saravam porque era doença vírus, ia sarar mesmo, mas algumas crianças tinham hepatite fulminante com hepatite A. Isso era fulminante, o nome está dizendo, morria rápido, entrava em insuficiência aguda e morria rápido. E isso passou com os transplantes, quando você tinha uma criança com hepatite fulminante, a indicação de transplante era uma indicação imediata. Então essa criança com hepatite A fulminante fazia transplante e você conseguia recuperar a criança. Veja a importância dos transplantes atualmente, muito grande, né? Então, mas hoje, felizmente, graças às vacinas, a gente não tem mais hepatite ou raramente a gente tem uma hepatite numa criança maior, etc. Veja que essas coisas acabaram evitando uma série de doenças e algumas situações muito graves. O que a gente tem hoje mais, Marcos, você tem doenças autoimunes. Então existe a hepatite autoimune. Então já não é mais uma infecção, já não é hepatite A, não é a B, não é a C. É uma hepatite em função de alterações do sistema imunológico. Também não se tem uma etiologia por que algumas crianças, crianças que podem ser crianças de baixa idade, podem ter uma hepatite autoimune. Então é uma alteração do sistema imunológico e uma agressão no fígado, e essa criança pequena, ou pré-escolar, ou escolar, ou mesmo adolescente, você pode ter uma hepatite autoimune. Então esse tem um tratamento totalmente diferente, raramente pode evoluir para uma cirrose, mas ela pode ser grave, ela pode complicar. E aí o tratamento é medicamentoso, precisa de ter critérios diagnósticos importantes. A hepatite autoimune precisa de drogas tipo corticoide, imunossupressores. É uma doença já que tem uma outra conotação e que a gente precisa ter uma experiência para pensar e para fazer o diagnóstico. E existem outras situações, uma doença assim que só para mencionar, uma doença chamada mononucleose. Nessa semana tivemos uma hepatite por mononucleose. O que significa isso? É aquela criança que não fica muito ictérica, não fica muito amarela, tem febre, a febre simula uma infecção de garganta, a criança tem muita dor abdominal e um fígado, quando a gente examina, um fígado assim que é muito dolorido. A criança, a hora que você coloca a mão no fígado da criança, a criança reclama de dor, etc. O que sugere assim, tem um processo inflamatório. Quando você pensa que não é hepatite B, que não é hepatite A e que com certeza não é hepatite C, a gente tem que pensar em doença autoimune ou até nessa doença chamada mononucleose, que também é por vírus, o Epstein-Barr, e que pode também deixar a criança assim, com uma evolução assim muito variável, mas também não é caso, não evolui para transplante. Tá aí, a gente falou hoje no programa Mundo da Criança, falou de muita coisa, mas em especial aí o alvo, o fígado, né? Falamos aí sobre hepatites, falamos um pouco aí de algumas doenças que acometem essa região do nosso organismo, em especial das crianças, e agradecemos a você sempre pela audiência. Mas o importante é você continuar ensinando o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos vocês e um final de semana muito feliz. Ótima semana a todos e até a próxima.